Eu não acredito nisso, isso é fake news, não há fontes confiáveis para essas informações. Na realidade, esses foram poucos dos comentários que eu recebi logo nos primeiros dias, quando falamos a respeito do remessa conforme. Lembra? Remessa conforme? Aquele que visa justamente fiscalizar, tributar todas as suas compras internacionais, que inclusive foi implementado no AliExpress no dia 1º de outubro. E o remessa conforme está aí e simplificando não, na verdade está atrapalhando a vida de muita gente que compra na internet. Só que nós não queremos falar unicamente sobre o remessa conforme nesse vídeo e muito menos repetir tudo aquilo que você já ouviu a respeito do que o Geraldo Alckmin falou. Não, longe disso. Na verdade, eu quero conversar com você e te explicar como é que chegamos a tal situação em que estamos no momento. Vem comigo e você vai entender o contexto disso tudo, para que você compreenda quem foi o real causador das tuas importações ficarem mais caras, até mesmo as tuas importações abaixo de $50. Vem comigo e vamos embora conversar sobre isso agora. Bora lá. Bom, e todo esse desajuste se iniciou justamente no dia 1º de janeiro, quando o atual presidente da República tomou posse. Inclusive foi naquele ato que o governo simplesmente resolveu restituir vários ministérios. E para que você compreenda como é que funciona a economia brasileira, eu gosto muito de dizer que a economia ela funciona igual a uma empresa. Para uma empresa ficar saudável financeiramente, ela precisa ter os ganhos e os gastos ali equilibrado. Quando uma empresa tem os gastos maiores que os ganhos, isso acaba trazendo com que essa empresa tenha certos prejuízos. Então ela não consegue equilibrar os gastos com os ganhos. No caso do governo e a economia brasileira, funciona basicamente que igual. O governo, ele tem ali os seus custos, que geralmente é com servidores e ministros e por aí vai. E os ganhos do governo é através de arrecadação dos impostos. E é nesse ponto aqui que aquele aumento na quantidade de ministérios que ocorreu no dia 1º de janeiro, acabou que simplesmente desestabilizando todas as contas do governo. Afinal de contas, o governo não tinha mais dinheiro o suficiente para conseguir arcar com os seus ministros ou coisa do tipo, com a sua turma, essa é a verdade. E foi nos 2 primeiros meses que aconteceu também um fato muito interessante. Lembra da PEC que simplesmente iria furar ali a lei orçamentária? Pois é, essa PEC simplesmente foi aprovada e com isso o governo teria mais dinheiro para gastar. Com o governo tendo mais dinheiro para gastar, esse dinheiro teria que sair de algum lugar. E é lógico que alguém teria que pagar essa conta no final. E no nosso caso, somos nós, consumidores. Nesse inteirinho, o governo começou a simplesmente pensar em maneiras de conseguir arrecadar mais para tentar equilibrar as contas que ele mesmo desajustou. É isso, simples e fato. E aí começaram a surgir as alternativas. E por que não tributar o e-commerce? E por que não tributar ali os aplicativos de apostas e compras internacionais? Observe a quantidade de compradores e de produtos que entram aqui no Brasil sem uma devida tributação. É nesse ponto aqui que o governo começou a mirar e começou a instituir ali algumas regras com relação a compras internacionais. Então observe que tudo ocorreu devido a uma própria ação do próprio governo atual. Um governo que, inclusive, se você já parou para observar, não tá nem aí para popularidade. É um governo que simplesmente quer dinheiro e não tá nem um pouco se lixando com a pessoa que irá pagar por aquele dinheiro. O que o governo quer é arrecadar mais para conseguir ter dinheiro para se estabilizar dentro de uma economia que o próprio governo afundou. Essa é a realidade. Mas, Nathaniel, o que isso tem a ver com importação? O que isso tem a ver com o meu bolso? Observe comigo que nos últimos 4 anos você não teve nenhuma grande mudança em relação aos tributos que você paga para compras internacionais. Todas essas mudanças que temos atualmente na importação ocorreu
apenas nos 2 últimos anos, ou seja, logo quando o governo atual assumiu. Mas você já parou para pensar que o atual governo, ele foi eleito para representar o povo em questões do povo e atualmente tem votado em questões que não beneficiam o povo em si? Porque observe, quem compra produtos na internet e que são tributados em compras abaixo de $50, tributos não somente estaduais como também federais, porque é isso que vai acontecer, rumores não serão mais rumores, essa é a verdade. O remessa conforme começou apenas como rumor e com o tempo se tornou real. E o remessa conforme é apenas uma primeira prova de que compras abaixo de $50, sim, serão tributadas em cheio. É 30, é 40, não importa. O que importa é que o governo atual quer recolher mais. Mas voltamos à nossa linha de pensamento. Esse governo atual foi eleito pela vontade do povo para representar e defender o que o povo quer. Só que não é o povo que compra em sites internacionais. Até porque o que a indústria nacional diz tem mais peso do que uma dona de casa que às vezes quer comprar uma saia ou mesmo um vestido diz para esse governo. Então, por que o governo não simplesmente iguala as regras do jogo? Diminui a carga do tributo nacional para empresas nacionais e dessa maneira o consumidor pagará menos impostos em compras nacionais. O governo não faz isso porque ele sabe que ele vai perder. Então é mais fácil o governo atual simplesmente instituir uma nova regra para arrecadar mais. É isso, porque esse governo atual tem simplesmente fome de dinheiro. Essa é a realidade. Eu sei que esse é um tipo de conteúdo que foge muito ao que eu trago aqui no canal, mas eu necessito esclarecer muita coisa a respeito disso, pois ainda existem muitos que são levados pela velha e antiga propaganda. Isso será para o seu bem, mas será mesmo? Será que você tem visto alguma grande melhoria na tua qualidade de vida, na tua saúde? Você tem visto alguma melhoria na tua economia no geral? Ou será que você vai ao supermercado com R$100 e volta simplesmente sem nada na mão e sem os R$100? Será que você tem realmente colhido certos frutos dessa maior tributação nesse atual governo? Bom, no meio desse inteirinho todo, uma coisa me chamou muita atenção. Observe, o mercado nacional olhou para o chinês e disse: ele não está pagando imposto, eu quero que ele também pague imposto. E o governo vai lá e tributa o vendedor chinês, o marketplace chinês. E por que o mercado nacional não teve voz para pedir uma redução de imposto para ele mesmo? Tipo, eu tô apanhando e o meu vizinho não tá apanhando. Continue me batendo, mas também bata no meu vizinho. É exatamente isso que o mercado nacional, que as grandes varejistas disseram para o governo. E o governo gosta de obedecer, simplesmente continua batendo no mercado nacional, na indústria nacional e bate agora no e-commerce chinês. Bom, eu acredito que a realidade seria diferente se o atual governo parasse para ouvir os consumidores, ouvir quem compra na Shein, ouvir quem compra no AliExpress, para entender o porquê essas pessoas buscam comprar nesses sites. E não somente ouvir, mas implementar soluções que realmente vão funcionar. Porque esse é o governo do pobre? Por que o governo do pobre não beneficia o pobre, mas beneficia um grupo de empresários, um grupo de varejistas? É para essa classe que esses olham e não olham para aquela pessoa que muitas das vezes quer comprar apenas um microfone, às vezes quer comprar apenas um aparelho ou coisa do tipo assim. Bem, mas isso é somente aquilo que eu penso a respeito desse assunto. Me conta aqui embaixo se você concorda comigo ou não e me conta o porquê. Comente aqui embaixo na área dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o teu like, se inscreva aqui no canal para mais conteúdo. E é isso, até um próximo vídeo. Tchau!